Olá, você está acompanhando mais um Câmara Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é o professor Antônio Célio Rios de Andrade, que vem contar pra gente de um trabalho muito especial que ele está realizando, que ele conta com a sua ajuda para que tudo dê certo. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista. É um prazer receber o senhor aqui. Prazer é meu. Eu agradeço essa oportunidade, porque faz parte de um trabalho que eu acho importante para a nossa cidade e que passa a ser o conhecimento de todos aqueles que ouvem e vê a TV Câmara. Bom, professor, vamos contar para o pessoal de casa. A gente está falando, eu pedi para focar aqui o livro, a gente está falando desse livro aqui, ó. Esse livro, Uma Vida em Perspectiva e Pouso Alegre Pitoresca 2, foi escrito pelo professor Antônio Célio e vai servir agora para ajudar a Casa de São Rafael, é isso, né, professor? Como que foi que surgiu toda essa história? Conta pra gente. Bom, primeiro eu escrevi Pouso Alegre Pitoresca 1, contando os fatos pitorescos da cidade. Isso surgiu desde o tempo do Colégio Pouso Alegre, quando os nossos alunos estudavam o município. Então a gente pedia para que cada aluno levasse para a sala de aula a biografia daquela pessoa que deu nome para a rua que ele morava. Então a gente descobriu muita coisa, inclusive o bairro que ele morava, por que chamava aquele bairro, por que chamava Rua do Brejo, por que chamava Rua Beco dos Tocos, por que chamava, tem a Rua do Feijão Queimado, que é a Herculano Cobra, e vários nomes. E com isso eu fui coletando e surgiu a ideia de escrever o primeiro livro, que eu fazia crônicas para o Jornal Domingo, incentivado pelo Valdecir, que já faleceu do Jornal Domingo, eu escrevi o primeiro livro. E aí em diante fui escrevendo, anotando as coisas novas que estavam acontecendo. Até que um dia, numa reunião de ex-alunos do Colégio Estadual em Pouso Alegre, um aluno virou e perguntou: professor, por que você não escreve a história da sua vida? Eu falei para ele: quem que vai interessar na história da minha vida? A não ser a minha família. Ele disse: não, eu queria uma história sua que contasse os fatos, os atos do estadual, a sua vida na prefeitura, os cargos que você usou na prefeitura, o que se realizou no colégio estadual, na Univas, como você foi da reitoria, no colégio Pouso Alegre, ficou muitos anos lá na direção, quando se deu aula no São José, como era a cidade no seu tempo. E eu comecei alinhavando aquela história, mas achando que, primeiro, que seria uma autopromoção, querer escrever aquilo sobre a minha pessoa. Mas depois eu vi o seguinte, que foi muito bacana querer compartilhar com os meus ex-alunos, com aquelas pessoas que me conhecem, um pouquinho da minha história. E junto com essa história, eu revivo a história do estadual. E tem uma particularidade que eu vou falar aqui, de alguém que está aqui presente aqui, o meu ex-aluno Marquinhos, que está aqui na Câmara, que a gente colaborou muito no estadual, inclusive criando o nosso corpo de escoteiro lá dentro, né? Que foi um espetáculo, porque no estadual a gente abriu as portas para a cidade e não só cuidávamos da parte de ensino, que era primordial, mas a parte de teatro, parte esportiva. Sei que nós revolucionamos aquele colégio e, graças a Deus, temos uma amizade muito grande com todos os ex-alunos do colégio. A segunda pergunta que você fez: aposentei, fica-se ocioso, vamos querer saber fazer uma coisa ou outra, e comecei a rascunhar esse segundo livro. Nesse período, eu procurei a diretoria da Casa São Rafael, sabia do trabalho, conhecia o trabalho deles, e perguntei se eles me aceitavam como voluntário da casa. E fui para casa, então dedico lá 3 dias por semana, 2 dias, e lá na casa eu renovei o arquivo da casa, contratos de trabalho, fiz o inventário da casa, nas reuniões eu faço ata. Então, um pouquinho da parte administrativa eu colaboro com a Casa São Rafael. E vendo o trabalho espetacular que aquele pessoal faz, que ajuda, não só os de fora, mas ajuda o ego da gente também, eu resolvi fazer esse livro. E a venda dele vai ser revertida em prol da Casa São Rafael. Principalmente no fim de ano, que a casa tem várias despesas, como 13º dos funcionários e vários outros. É uma despesa que realmente
todo mundo tem no final do ano. Então eu estou abrindo esse espaço, agradecendo a vocês esse espaço, para divulgar esse livro, que na segunda parte dele é uma continuação do primeiro livro. E aqui a gente conta fatos de Pouso Alegre, como muita gente desconhece até, que nós tivemos em Pouso Alegre, em 1943, um campo de concentração nazista, né? Foram presos no Rio soldados do Terceiro Reich. Como a capital era Rio de Janeiro, então era muito fácil de resgatar os presos do Terceiro Reich. Eles trouxeram para Pouso Alegre, foi uma revolta na época. Então, isso aqui eu conto detalhado no livro, inclusive com fotos do pessoal saindo da cadeia de Pouso Alegre. Não sei se dá para mostrar aqui. Um pavilhão fechado do quartel com arame farpado, né? E os soldados saindo da prisão. E esses soldados daqui foram trocados por 144 brasileiros que estavam presos lá na Europa, que era na Alemanha, na Itália e tal. Então eles fizeram uma permuta e o navio veio. E tem um fato curioso que aconteceu aí, que eu narro aqui nesse capítulo do livro, que os soldados alemães presos aqui não acostumaram com a nossa comida, porque era carne seca, aquele feijão, arroz, carne seca, farofa, farinha e tal. E eles fizeram uma carta para a embaixada da Áustria e receberam comida enlatada, comida de primeira, até caviar, tudo vier enlatado, com a revolta dos soldados daqui, comendo carne seca e eles presos comendo do bom e do melhor. Né? Então, são relatos pitorescos, fantásticos, que eu procurei transcrever aqui para o livro. Que ajudam a contar aí a história de Pouso Alegre, que muita gente às vezes não conhece, né, professor? Perfeito. Que fica escondido na memória aí de cada um, né? Inclusive, uma curiosidade interessante que pouca gente conhece, na Praça Senador Zé Bento, tem a Nossa Senhora da Conceição, que antigamente todo mundo falava Nossa Senhora dos Namorados, porque todo mundo namorava ali em volta da praça, né? E no pedestal tem uma placa de metal, uma bola de metal, bem embaixo da praça. Essa bola de metal que está se mostrando aqui é o marco zero de Pouso Alegre. É daqui que se mede a distância de todos os pontos turísticos, eventos, rodovias, shopping, tá? É a marca daqui. E muita gente passa e pisa por cima desse marco sem saber que ali é o marco zero da cidade. Pois é, tem muita gente que mora aqui em Pouso Alegre, que não lembra dessas histórias, né? Não conhece, nunca ficou sabendo. E muita gente que veio de fora também, que não conhece, e com esse livro vai poder ficar conhecendo, então, né? Embora aqui eu retrato muito a época da minha juventude até a época do colégio, que vai do ano de 50, 60 até 70, mais ou menos. Então, é uma época de um Pouso Alegre mais antigo. Quando eu faço um passeio pela Avenida Doutor Lisboa, eu faço um passeio da avenida no ano de 65, por exemplo. Então, as lojas daquela época, quem morava na avenida, né? Eram várias residências. Hoje a avenida virou comércio. Antigamente, as pessoas importantes moravam ali na avenida, né? Vários ex-prefeitos e tal. Então, conto essa história como a Comendador Zé Garcia, né? Silviano Brandão, Praça Duque de Caxias. Então, eu tenho uma história de cada rua, dos moradores antigos, o que faziam. Foi uma pesquisa assim, de bastante tempo, que eu acho que é interessante que a pessoa, o pouso-alegrense, o visitante, tome conhecimento disso. Tá, joia. Bom, a gente contou um pouquinho aí do livro, né, desse livro aí que o professor Antônio Célio Rios de Andrade fez e trouxe para apresentar para a gente. A gente vai para um intervalo rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai voltar conversando com ele um pouco mais sobre a Casa de São Rafael. Eu quero que ele conte para a gente como foi para a Casa de São Rafael receber esse presente, né, que vai ajudar muito ali, e como que você pode ajudar contribuindo, onde que você pode achar esse livro, tá? A gente volta daqui a pouco, fique por aí.
Conheça quem são os vereadores da legislatura 2017. Mesa diretora. Presidente, Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente, Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Alindo da Mota Paz, Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República. André Prado, Partido Verde. Campanha, Partido Republicano da Ordem Social. Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira. Odair Quincote, Partido Popular Socialista. Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Rafael Aboláfio, Partido Verde. Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro. Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde. A flor dos campos, do Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando. E Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. Estamos de volta com o Câmara Entrevista. Hoje nosso entrevistado é o professor Antônio Célio Rios de Andrade, que veio apresentar para a gente um novo livro dele. Volta a falar aqui, Uma Vida em Perspectiva e Pouso Alegre Pitoresca 2. Um livro muito interessante que reconta aí alguns dias, né, de Pouso Alegre, aí dos anos de 50 a 70 mais ou menos, né, professor? E ajuda aí o pessoal pouso-alegrense a lembrar dessas histórias de Pouso Alegre, ajuda quem não é de Pouso Alegre a conhecer um pouquinho desse período no nosso município. E esse livro, particularmente, ele tem um intuito muito interessante, muito válido, que é a doação do dinheiro adquirido com ele para os trabalhos da Casa de São Rafael, né? Bom, professor, vamos falar um pouquinho da Casa de São Rafael para quem não conhece. O que é feito lá? Como que a casa funciona? Olha, a Casa de São Rafael, quando eu pedi lá se apresentar, se eles me aceitavam como voluntário, fui muito bem recebido pela casa
E eu tinha essa vontade de trabalhar na casa, mas não conhecia a fundo o que essa casa faz pela cidade. É um convite que eu faço, embora não sou um voluntário, não seja da diretoria, que o povo de Pouso Alegre vá conhecer essa casa. A casa atende hoje mais de 400 pessoas cadastradas. Ela distribui cesta básica, tem fisioterapia, ela tem psicólogo, pessoas voluntárias, senhoras que vão lá fazer pastel para vender na quarta do parque, senhoras que vão lá trabalhar para fazendo fraldas, para atender os pacientes, é distribuição de medicamentos. É um trabalho fantástico. Além dos funcionários, existem muitos voluntários que trabalham lá? Muito voluntário. Funcionários são poucos em relação à quantidade de voluntários que tem na casa. E a gente nota que o voluntário lá trabalha com gosto pela organização, pela transparência da casa, pelo dinheiro que se arrecada nos eventos, pela aplicação desse dinheiro. Então, aquilo é espetacular, né? E o que acontece? A casa, ela tem vários apartamentos completos, bem arrumados, inclusive com acompanhante, individuais, não é uma enfermaria, são apartamentos individuais. Tem, acho que 12 ou 13 apartamentos. E ela oferece o café da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, o jantar e tem um chazinho da noite. Além disso, tem uma equipe de senhoras que vai até o hospital no período da manhã e no período da tarde, que leva para quem está fazendo quimioterapia e radioterapia, leva um cafezinho com bolo, com bolacha, com biscoito lá no hospital para eles também. Então a casa não atende, não deixa quem não dorme lá, quem é de Pouso Alegre, vai para a sua residência. Então atende pessoas da região, que chega segunda-feira e faz o tratamento até sexta-feira. Sexta volta para casa e volta na outra semana. Tem, inclusive, uma parte que levanta o estímulo, o ego das mulheres, principalmente, que chama Cantinho da Beleza, certo? Ali leva a pessoa, porque ela perde o cabelo, a mulher, então ali leva, põe uma peruca, tem uma senhora que faz maquiagem e tal. Então a pessoa sai de lá satisfeita. E o tratamento que a gente recebe os pacientes é muito grande. O tratamento lá é só para adulto ou é para criança também? O início começou exclusivamente para criança. Só atendia criança. Mas, graças a Deus, o nível de crianças caiu assustador. É muito difícil aparecer uma criança. Hoje, a maioria, ou quase 100%, são de adultos. E eu comecei lá, assim, sem ter o que fazer, e eu, desde 1960, que eu gosto de pintura. Eu tenho várias telas, pinturas, já fiz exposições, e eu comecei pintando lá na casa. Então, vários quadros que eu pintei, eles foram vendidos em favor da casa, e tem uma história interessante, já que se falou numa criança. Uma criança e um senhor. Um garotinho, escurinho, e já estava bem assim, debilitado lá na casa, e veio eu pintar um menino agradecendo um anjo com a rosa. Ele chegou e disse: tio, deixa eu pintar também. Como o fundo do quadro era em azul, eu pus a tinta azul e mandei que ele pintasse o fundo do quadro. E ele ficou numa felicidade danada, e dizendo que ele tinha ajudado a pintar o quadro. E meu sentimento muito grande, que não passou um mês ele veio a falecer. Mas pelo menos ele ajudou a pintar o quadro. E o outro é de um senhor já bem de idade. Ele já estava assim também em fase terminal, morreu logo em seguida. Eu estava pintando um quadro que retratava uma cozinha de fazenda. Uma senhora no fogão, tinha na cozinha cachorro, gato, galinha, aqueles armários antigos, pilão, lata de leite e tal. E ele sentou lá no lado e disse: nossa, é igualzinho à fazenda da minha mãe. E começou a lembrar das coisas da mulher. Ele ali sentado, a filha dele de lado, deu um prato de comida, ele se alimentou, coisas que ele não fazia de jeito nenhum. Ele, olhando no quadro, ele conseguiu comer um prato, toda a comida de um prato, olhando para o quadro. A filha dele ficou assim apaixonada, porque no outro dia ele foi para lá também.
também veio a falecer logo, ele já estava em fase terminal. Então, são coisas que, além do valor do voluntário, a gente tem esse valor sentimental também dentro da casa, que a gente sofre também com os pacientes. E quem sabe isso um dia não vai virar outro livro, né? Essas histórias aí que o senhor está vivendo ali dentro. Que dentro da casa, eu pretendo fazer um livro da casa. Quando eu estava fazendo um arquivo da casa, eu separei jornais e notícias desde a fundação para que futuramente seja lançado um livro sobre a Casa São Rafael. Então a gente já tem uma boa notícia, né? Mais uma boa notícia. Agora conta pra gente, como que faz para comprar esse livro, quem quiser adquirir, para poder ajudar a Casa São Rafael, aonde que encontra, quanto que custa? Tá bom. Esse livro hoje, ele está nas bancas de jornal. Ali de frente ao Banco Santander, na Praça Senador Zé Bento, em frente ao Bradesco, lá perto da Estação Ferroviária Casa da Cultura, lá embaixo. A partir do dia 17 agora, tem a Casa do Natal do São Rafael, que vai ser ao lado da antiga Caixa Econômica Federal, hoje a Prefeitura alugou ali ao lado do Empório São Paulo, certo? Vai ser aberto segunda-feira, dia 17, inclusive convido a todos lá, vai ter coisas maravilhosas feitas por voluntárias para ser vendido em prol da casa, esse livro vai estar lá. A adega do Socó também está vendendo esse livro, e eu estou dando o meu e-mail, que é aceliorios@yahoo.com.br. Vamos repetir? aceliorios@yahoo.com.br. Então tem muita gente me mandando um e-mail com o endereço, e os mensageiros da Casa São Rafael que recebe os donativos, ele está levando o livro até a pessoa, vai com dedicatória, tudo direitinho, e recebe esse livro. A venda desse livro é uma venda simbólica, custando R$30, Sim. Né? E a gente até ficou assim, meio chateado quando eu recebi o livro, porque é um livro que foi feito com doações, e quem fez o livro foi em Barueri, eles não tiveram muito capricho no livro não, percebe? Colocaram, não mandaram o boneco do livro para a gente fazer uma correção, eu achei 2 errinhos de português, de concordância, uma vírgula que faltou, mas eu acho que tudo é passageiro pela finalidade do livro. Com certeza, viu, professor? O que importa aí, como o senhor disse, é a finalidade do livro e o porquê, né, de tudo isso. Bom, a gente quer agradecer a presença do senhor aqui no Câmara Entrevista de hoje, aproveitar para parabenizá-lo por Obrigado. essa ação maravilhosa, que com certeza vai ajudar aí milhares de pessoas e famílias, tá? Obrigado. E lembrar, então, você de casa, que se você adquirir este livro escrito pelo professor Antônio Célio Rios de Andrade, você vai estar ajudando aí a Casa de São Rafael, que é uma instituição, né? Posso chamar de instituição, de apoio a pessoas com câncer, pacientes né? com câncer. E esse livro custa R$30, você pode adquirir aí, como o professor Antônio Célio disse, em alguns comércios ali, né? Nas ruas centrais da cidade. Você também pode mandar um e-mail para ele, passando seu endereço e pedir para ser entregue na sua casa, sem custo adicional, né, Perfeito. professor? Que é o aceliorios@yahoo.com.br. O custo é de R$30. Vai ser um investimento na saúde de quem precisa. Perfeito. Não é verdade? Bom, a gente agradece demais a presença do senhor, deseja boa sorte. E olha, a gente espera agora o senhor vir falar pra gente do próximo livro, então. Vamos lá, se Deus quiser. Eu agradeço realmente, vocês, a TV Câmara aqui, essa oportunidade e um convite para vocês e para toda a população de Pouso Alegre fazer uma visita à Casa São Rafael, embora não seja da diretoria, mas eu acredito que a diretoria vai receber de braços abertos, como recebe todos que lá aparecem. E eu, como voluntário, sinto satisfeito e convido o pessoal também para ser voluntário de alguma forma lá da casa. E acho que é gratificante. Acho que quem sai ganhando é a gente. Com toda certeza. E obrigado e boa tarde para vocês. Obrigado, senhor. A gente que agradece a participação. Para você, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima.